Chegou a hora da verdade. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 10. O tema da mensagem de hoje é a provação chegada. Maravilha dos céus, palavra de Deus, palavra de renovação, palavra de restauração, palavras que alimentam a nossa palavra que nos edifica cada dia, palavras que nos restauram e dá vida e vida com abundância, que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e vamos entrar nesse túnel espiritual e chegar aos céus espiritualmente. O tema da mensagem de hoje é a provação chegada. O título diz assim: a tentação de Jesus Cristo, mas o tema é a provação chegada. Vamos lá então a mensagem da palavra de Deus, que diz assim para os nossos corações. Maravilha dos céus, vamos lá então. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se tornem em pão. Ele porém respondendo disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo, transportando a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos darão ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E é por aí mesmo o mistério. O tema da mensagem de hoje é a provação chegada. Temos que falar, temos que anunciar, temos que tocar a trombeta, conforme diz assim a palavra do Senhor em Joel, e anunciar que as coisas espirituais são reais, verdadeiras, e que nenhum homem, nenhuma mulher, criança, senhor de idade vai escapar do grande dia do Senhor. Deus é aquele que está no seu trono, e quando olha do céu para cá, Ele nos enxerga. Ele sabe que nós somos seres humanos, Ele sabe que nós temos as nossas falhas, Ele sabe que nós temos as nossas fraquezas, mas Ele sabe também que quando o homem se esforça, grandes coisas realiza para Deus. Mas para que haja um despertamento, mas para que haja essas realizações grandes e tremendas, é necessário acontecer algumas coisas na vida do homem, da mulher, da criança, do ancião, para que se desperte para realizar grandes coisas para Deus, que são algo chamado, que eu chamo como a provação chegada. E é a provação chegada mesmo que te desperta para uma grande obra. E é por aí já um manto de mistério que Deus tem para mim e para você nessa tarde, porque a mesma palavra que te edifica, me edifica também. A mesma palavra que te exorta, me exorta também. E é uma maravilha dos céus. Vamos lá então, você daí, a gente daqui e os céus abertos. E tem um porém, já fica logo ciente, o que Deus mandar do céu para cá, vai sair daqui para aí. E a glória de Deus vai se manifestar. Provação, luta,
tribulação, vento, calúnia, algo que eu não posso suportar, mas pela graça de Deus, assim eu suporto, porque Deus me dá força, porque Deus me orienta, porque Deus me guia, porque Ele é Deus forte, príncipe da paz, e aonde eu passar Ele vai estar comigo. Ainda que eu passe pelo fogo, nenhuma chama arderá em mim. Irmão, como você prova isso? Cedraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo ardente, e o rei mandou aquecer quantas vezes fosse possível para matar os três. Sabe o que aconteceu? Os três foram jogados lá dentro daquela fornalha de fogo. Era uma provação chegada que eles não estavam aguardando. Meu Deus do céu, e agora? Foram jogados lá dentro, morreu os três. Quero dizer para você uma coisa: nenhum dos três morreram, mas os guardas, os fortes daquela hora, que eram os guardas que estavam à disposição para obedecer a ordem do rei, morreram na hora. Mas Cedraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados na fornalha, nenhuma chama assim queimou neles, mas uma coisa assim queimou: foi a corda. A corda, para o nosso significado, quer dizer: acorda aí, irmão, desperta do que dorme, e Deus vai te esclarecer e vai te despertar, e você vai ser grande homem e mulher de Deus. A corda foi queimada. Meu Deus, não queimou nada neles, não. Eles ficaram passeando pelo fogo, passeavam para lá, para cá, daqui para lá, e também passeavam um outro com ela. Além dos três, passeava um. E o rei, ao olhar de longe, ele olhou: como pode? Eu joguei três, mas tem quatro lá, e o quarto que tem lá é semelhante ao filho dos homens. Meu Deus do céu, verdadeiramente o Deus dele é vivo, então vamos servir a esse Deus. E é por aí, irmão. Pode tentarem qualquer coisa contra você, vai morrer. Aqueles que jogaram eles na fornalha morreram. O rei só não morreu porque estava distante, porque se chega mais um pouquinho perto, morria também. Porque quando há unção no homem de Deus, quando há poder, quando ele é separado, ninguém pode encostar. E se encostar, ai meu Deus do céu, prepare-se, porque o céu não vai te esperar não, mas o inferno te aguarda. Deixe a vida do homem de Deus, deixe a vida da mulher de Deus, porque quando chegar a provação chegada, você não vai suportar. Toma conta da tua vida e deixa dos outros, porque quando vir a provação, aí você não vai suportar. Há tempos na minha e na tua vida, foi um relato que eu contei ontem, e já entrei nesse monte, eu vou tornar a repetir aqui. Dois determinados irmãos estavam discutindo, e eu ao longe olhando. Eu tentei dar um conselho e não consegui. E de repente, um discutindo com o outro ficou irado que estava sendo ofendido porque o outro estava se metendo na sua vida. Ele perguntou assim: quantas vidas tu tens? Quantas vidas tu tens? Tem gente que não consegue tomar conta nem da sua própria vida, quer tomar conta da vida dos outros. A hora que vir o vento, a hora que vir a tribulação, que ele menos espera, ele vai voar longe, ele vai ficar distante, aí a máscara dele vai cair, aí você vai conhecer quem é quem, porque na hora que o vento passa é que a gente conhece. Quando a árvore está estruturada na rocha, ela permanece, ela bambaleia e volta, mas aquele que não está, o vento leva e vai para longe, e grande é a sua ruína, porque assim diz a palavra do Senhor. Mas voltando ao termo dos dois irmãos, discute daqui, discute de lá, e de repente o outro lançou uma palavra que o outro ficou sem graça: quantas vidas tu tens? E o outro perguntou e falou assim: tenho uma. E ele respondeu e deu a resposta sabiamente: toma conta da tua vida então e deixa a minha. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Que em vez de ficarmos preocupados com a vida dos outros, temos que preocupar com a nossa salvação. Temos que fazer prova da gente mesmo, como diz a palavra do Senhor: examinai, pois, para ver se tem a salvação em vós. Examine-se, pois, o homem, se não se examinar,
examinar vai perder a salvação, e aquele que você está tomando conta vai para o céu e você vai ficar, porque a Bíblia diz assim: um vai ficar e o outro vai subir, está escrito. É mistério, mas o que foi revelado já não é mais mistério. Vamos lá então, a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: aprovação chegada. Com certeza, a hora que a aprovação vem, a gente não espera, a gente não sabe de onde vai vir, como que vai acontecer. Eu só sei de uma coisa, que quando a aprovação chega, ninguém gosta, todo mundo fica, ninguém fica alegre quando está na prova. Se eu ouvir alguém falar que fica com uma alegria tão grande que está na prova, é um mentiroso, porque quando a coisa estreita é legal mesmo, tem certa hora que a gente faz que nem até os certos homens de Deus, corre para a caverna, pede para morrer, faz um monte de coisa, porque a aprovação é algo que a gente não espera e é algo que a gente não sabe como que vai passar, e Deus sabe a como provar cada um. E tem porém, Deus conhece o teu e o meu limite, Ele não vai te dar prova além daquilo que você possa suportar. Maravilha dos céus. Vamos lá então, a mensagem da palavra de Deus. Estamos dentro do manto, estamos dentro do porquanto, estamos dentro dos mistérios de Jeová. Maravilha. Vamos lá então. Aqui o título diz: a tentação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem gente, pronto, eu vou pegar logo por aqui. Tem gente que acha que é mais bonito do que Jesus. Se Jesus passou no momento dele difícil, se Jesus passou na sua aprovação, se ele conseguiu passar e foi aprovado, tu acha que você não vai passar? Você é mais bonito do que Jesus para não passar a prova. Te prepares, que a tua aprovação está vindo também, e vai chegar a hora que tu menos imagine, porque a aprovação vem chegada e é a hora que a gente olha: como pode? Eu não deveria passar por isso, eu sou mais santo do que fulano, fulano pega direto. Te prepare, que é você mesmo que vai ser provado. Deus vai te provar, mas vai te aprovar para uma grande obra. Segura aí, vamos lá então. Mensagem da palavra de Deus que diz assim: olha para onde nós vamos. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem um porém, aqui está um termo aqui, técnico, bíblico e espiritual, para você que acha que não é. Para você que acha que não é e acha que é o diabo que te leva para o deserto, quem te leva para o deserto é Deus. Deus te leva para o deserto porque é lá no deserto que Ele quer te revelar algo. É lá no deserto que Ele quer te provar para aprovar para uma grande obra. É lá no deserto aonde você está caminhando, você não vê nada. Até aqueles que estão do teu lado, como diz em Salmo 41, versículo 9: até o meu próprio amigo íntimo, na hora que eu mais confiei, ele me abandonou. É isso mesmo, tu se prepara, que até os teus amiguinhos assim, ó, que é coladinho contigo, vai te abandonar, e você vai passar nesse deserto sozinho. Mas se prepara para uma coisa: após o deserto, logo após o deserto que você atravessar, está te esperando uma grande vitória, está te esperando algo tão grande de Deus, que você vai olhar e vai falar assim: Senhor, me leva para o deserto de novo, que eu já vi que o deserto é bom. Deserto é lugar de bênção, deserto é lugar de vitória. Mas vigie. Vire para o teu irmão aí e fale: vigie. Sabe por causa de que vigie? Porque lá no deserto Satanás vai saber que você vai ficar fraco. Lá no deserto Satanás vai saber que você tem uma fraqueza. Lá no deserto ele sabe que você vai estar numa situação tão grande que ele vai tentar te lubriar o que Deus assim tem revelado para ti, essa tão grande obra. Ele vai chegar até você assim como chegou a Jesus Cristo. Satanás, ele é um covarde. Satanás, ele é um mentiroso. Ele só vai vir até você quando você estiver fraco, quando você estiver cabisbaixo, porque se você estiver na unção, na autoridade do poder de Deus, ele não chega perto, ele fica distante, porque ele sabe quando você abre para abrir a tua boca e falar só o nome de Jesus, já começa a sair faísca de fogo, e aí ele tem que correr, porque em nome de Jesus há todo o poder.
provação chegada, não se preocupe, Deus tem vitória para você. E eu olhando as sagradas escrituras, e eu observando que era o Espírito Santo que levava Jesus ao deserto e não o diabo. O diabo se aproveitou de uma situação. Após ter Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ali ele teve fome. Mistério, que não é mais mistério, vai ser revelado agora. Vamos lá então. Aqui diz no versículo 2, diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E no versículo 3 diz: e chegando-se a ele o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mande que essas pedras se transformem em pão. Versículo 4 diz que é um cumprimento do 3 junto com o 2, que diz assim: ele porém respondeu, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora vamos entender isso aqui para o nosso lado, o lado espiritual. No versículo 2 diz: ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Essa fome você conhece muito bem. Essa fome quer dizer lugar aonde nós olhamos para todos os lados e não vemos recurso nenhum, aonde nós olhamos para tudo e para todos e ninguém pode nos ajudar, aonde nós olhamos assim, como pode, aquela pessoa estava aqui, podia me ajudar e não me ajudou, pelo contrário, está ajudando a me martelar e me jogar no mundo. Mas é assim mesmo, pessoas vão se levantar, principalmente se você tiver um chamado grande e tremendo, aí sim você se prepara, pode se preparar para apanhar, mas tem um porém, grande vai ser a vitória de Deus na tua vida, e aqueles que estão se levantando vai olhar verdadeiramente, Deus é com ele. Não se preocupe, a provação chegou até você, dá glória, exalta o Senhor, que é isso que Ele quer. Porque se você estiver no deserto, não murmure, porque se você murmurar, você não vai ver a terra prometida. A terra prometida está logo à frente de você, não atrás. A Bíblia diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para cima, que é o teu alvo, é os céus. Deus tem vitória para você. Pode estar difícil, mas Ele vai te abençoar. Passa nessa prova e Ele vai te aprovar para uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. Maravilha dos céus. Versículo 3 diz: e chegando-se a ele o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Entendeu aí? Mande que essas pedras se transformem em pão. Satanás, ele sabe que na tua mão há poder. Satanás, ele sabe que você é uma autoridade de Deus. Satanás, ele sabe que você pode todas as coisas. Por isso ele vai chegar até você. E tem um porém: se você for daqueles tipos de pessoas que é bem ministrado em palavra, que é bem ministrado em oração, pode ter certeza de uma coisa: ele não vai chegar até você de qualquer maneira. Se for possível, ele chega até manifestado num pastor ou num obreiro qualquer que tiver desligado, para poder você perder a sua bênção. Mas vigia, irmão, tu está falando heresia. Não estou falando não. A Bíblia nos diz que quando Jesus falou que ia para a crucificação, e ali estava revelando os mistérios da crucificação, Pedro tão somente se levantou e disse assim: Senhor, tenha dor de ti. Na mesma hora Jesus repreendeu e falou: para trás de mim, Satanás. Que isso quer dizer para a tua vida e para a minha vida? Que naquele momento e naquele instante, irmão, não era que Pedro estava endemoniado, é que o diabo se aproveitou daquela situação para tentar tirar Jesus do alvo, que era a tua salvação e a minha salvação. Não saia do alvo, porque Deus tem vitória para você nessa situação difícil. Aí você vê hoje em dia algumas coordenações e algumas administrações eclesiásticas, tudo fora da direção,
porque quando está na direção, quando há unção dos céus, quando há poder, quando Deus está no negócio, irmão, a igreja não tem nem lugar para caber o povo. Sabe por causa de quê? A Bíblia nos diz que quanto mais João Batista apertava o sermão dele, mais enchia lá de gente para ir ouvir a palavra de Deus. Aonde Jesus passava, uma multidão acompanhava. Aonde o discípulo ia, muitas pessoas seguiam. Se você está coordenando algum lugar, me desculpe o que eu falei, agora já era, e não está tendo multidão, o povo não está indo aí, é porque você já perdeu o paladar dos céus. Porque uma vez quando a pessoa perde o paladar dos céus, para poder ter de novo, vai ter que buscar suando para poder ter. E aí sim o povo vai voltar a congregar, porque o povo vai voltar a ter confiança de novo. Agora você fica com esse teu ensinamento aí, ensinamento de virtuando o povo, não ensinando conforme tem que ser ensinado. Deus vai te cobrar, Deus vai me cobrar. Se nós assim tirarmos um tio da palavra do Senhor e não falarmos para o povo que céus é céus e inferno é inferno, Deus vai te cobrar você e a mim. Porém, o inferno já te aguarda. Se você tirar um tio da palavra do Senhor para poder agradar A ou B, você está condenado ao inferno. Se quer ir para os céus, prega o evangelho do jeito que ele é. Céus é céus e inferno é inferno. O diabo não está brincando com ninguém. Foi conforme eu falei aqui um dia desse quando eu estava pregando. O diabo não está chamando ninguém para jogar peteca. O diabo não está chamando ninguém para jogar um futebol, nem para ir para a praia curtir. A Bíblia diz que ele está matando, roubando e destruindo. Mas graças a Deus que Jesus veio para desfazer a obra do diabo. E é por aí mesmo, quer fazer, quer desfazer as obras de Satanás, quer ter uma vida de paz, quer ter uma vida de unção, quer ter uma vida com Deus, ajeite tua vida e você vai ver o céu aberto. É por aí mesmo. Desceu, e é o que eu falei, o que desce do céu para cá, vai sair daqui para ir, não para envergonhar ninguém, não para querer atingir ninguém, mas para te dizer que o tempo está próximo, Jesus está voltando, e o negócio está estreitando. Ou será que não dá para se ver? Por isso que hoje em dia certas provações que às vezes você não compreende ou entende e começa a questionar e reclamar, aí começa a falar: Senhor, essa provação chegada, se eu soubesse que era assim, para que eu ia vir para a igreja? Para que eu ia estar aqui? Muitos homens de Deus tiveram seus momentos difíceis para que assim se despertasse um chamado tão grande que assim era para se despertar. Muitas pessoas, se não estão, vai estar. Se prepare que o chamado de Deus na tua vida é grande. Se a provação chegada não chegou até você, vai chegar. O teu dia vai chegar, porque Deus vai te despertar, porque a hora se aproxima. A hora está se aproximando e Jesus está voltando. Prepare-se, 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 porque vai chegar a tua hora também. Deus está te preparando para uma grande obra. Essa obra tal que Ele vai investir em você. Mas voltando à palavra do Senhor, ela nos diz assim, versículo 4: Jesus respondeu e disse, e respondeu assim, segura aí, ó. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui está dizendo, explicando alguma coisa para a gente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Quer saber de uma coisa? Escute a revelação de Deus para você nessa hora. Quer saber de uma coisa? O diabo sabe como te atingir. Ele vai chegar até você usando a própria palavra de Deus para tentar desvirtuar aquilo que Deus assim te revelou. Como você prova isso, irmão? Através dessas seitas diabólicas que tem por aí um monte, que pega um versículo isolado para tentar assim mostrar que a sua religião é a solução e não Jesus Cristo. Se você chega a uma certa pessoa dessa e ela diz que a sua religião é a salvação, corra, porque senão você vai para o inferno.
Satanás assim tem confundido a mente de muitas pessoas, porque não tem buscado na palavra de Deus. Mas se nessa tarde é para suar mesmo a palavra de Deus, desperta do que dorme, que Deus quer te esclarecer. Ou o nosso bairro se torna habitação de Deus, ou habitação de Satanás. Ou a nossa comunidade se transforma em habitação de Deus, ou habitação de Satanás. O que eu falo aqui é uma verdade divina. Quando eu falo de Salmo 22, versículo 3, que diz que Deus habita entre os louvores. Mas aí a revelação, isso veio para mim, Deus nos revelou assim desse jeito, e nos falou assim conosco: meu filho, eu habito entre os louvores. Senhor, o Senhor habita? Eu habito sim entre os louvores, mas todas as vezes que entra uma música que não é evangélica, eu não posso habitar, porque onde há treva, a luz não fica. Porque Deus diz assim para você nessa tarde: Ele já desde o início da criação fez separação, e façamos separação entre a luz e as trevas. Tem que se separar se quiser ir para o céu. E é por aí mesmo. Eu me lembro uma certa situação que de repente um certo teólogo chegou até mim e falou, porque eu era o mais afoito ali no meio dos jovens, e falou assim, me chamou no canto para que os outros não se escandalizassem, porque eu gosto até hoje de buscar argumentos, e como diz o presbítero Edson, manto de porcão de Jeová é na palavra do Senhor. Me tem, porém, falar em presbítero Edson, aproveitar o gancho que já está por aqui mesmo, é homem de Deus. Você tem que andar perto de pessoas que são homens de Deus, porque essas pessoas, quando andam com Deus, com certeza, se você está perto dela, você vai receber grandes vitórias. Aonde essas pessoas estiverem, se você estiver lá também, você vai ser abençoado grandemente com Deus. Agora você fica andando com pessoas que gostam de um tititi, que gostam de um tatatá, que andam de qualquer maneira e não tem compromisso com os céus. Vigie e vai se converter, porque Deus quer fazer a obra na tua vida. São pessoas que pagam o preço para ver a tua e a minha vida edificada. São pessoas, assim como o pastor Ricardo, evangelista Edson Vander, Oséias Boia, ali da Catedral de Santa Cruz, o nosso presidente aqui da Rádio Presbítero Edson Santos. São pessoas separadas por Deus, que são pessoas, quando a gente toca no nome deles, pessoas que são invejentas, que são carnudas, diz que a gente está puxando isso ou aquilo outro. Vai se converter, converte a tua vida e a tua língua também, que você precisa saber que céus é céus e inferno é inferno. Se tu tem esse tipo de pensamento, quando a gente fala assim, você ainda vive neste mundo, não vive para os céus, vive para Satanás. Então converte a tua vida, que Deus também vai te usar. Ou você acha que eles chegaram até onde chegaram? Foi de qualquer maneira, foi pagando preço, entrando no estreito. Ou você acha que eu cheguei até aqui foi de qualquer maneira? Não, era pagando preço mesmo. É pedrada, calúnia, deformação, pessoas que falam isso e aquilo outro. Mas tem um porém: se falar da minha vida vai ter que provar, porque se não provar vai cair endemoniado, e fogo dos céus vai vir sobre a tua vida. É um perigo muito grande quando você se levanta contra um homem e uma mulher de Deus. A Bíblia diz assim: ai daqueles que encostam em um dos meus ungidos. A gente pode estar na prova, a gente pode estar na peleja, a gente pode ter chegado à aprovação chegada, mas se a gente na prova e na peleja tu tentar se levantar, tu vai cair, vai ser envergonhado, porque assim Deus fala nessa tarde: ai daquele que se levantar contra os meus ungidos, eu vou repreender e vou jogar por terra, para que entenda que eu amo aquele que eu uso. Cuidado, Deus tem uma palavra para você. Satanás não está de brincadeira. Venha somar com a gente, venha multiplicar, não venha diminuir, dividir. A soma de Deus é diferente da de Satanás. A soma de Deus é somar, é multiplicar. A de Satanás não, é diminuir, dividir. Aonde há divisão, aonde há desunião, Deus não habita ali. Quem habita é Satanás. E o único meio de botar ele para correr é com oração, é de se afastando da aparência do mal, fazendo como Jó, desviando da aparência do mal. O negócio é sério. E voltando ao termo do
estava contando, só não vou falar o nome porque ele é conhecido, e já tem mais de 6 anos que isso aconteceu, gravei comigo. E de repente ele me chamou no canto e falou assim: você tem que maneirar, você está exagerando muito na palavra do Senhor, o termo não é assim, não é por esse lado. Eu olhei assim para a cara dele: maneirar? Maneirar por causa de quê? Ele falou: você tem que maneirar, você está muito exagerado, você exagera muito dentro da palavra do Senhor, nem tudo é o que está escrito. Eu olhei assim: filho de Satanás, nem tudo é o que está escrito. Aí eu cheguei para ele e falei assim: e aquela disputa de espada que teve entre Satanás e Jesus Cristo, aquilo ali foi o quê? Nem tudo é o que está escrito? Se não fosse o que estava escrito, Jesus não falava: está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. E eu olhando para a cara dele assim, e ele continuando, ficou meio sem graça. Aí tentou desvirtuar, trazendo um versículo bíblico. É isso que eu digo para você: Satanás vai tentar tirar os planos de Deus na tua vida, usando até a própria palavra do Senhor. Mas tu vigie para aquilo que está falando, vê se sucede aquilo mesmo. Você não deve viver de versículos, mas a Bíblia é feita de capítulos e versículos. Você tem que conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não cai em qualquer conversa fiada de qualquer pessoa. Ela pode ser um doutor, mas se Deus não falou contigo, vigie, vigie, vigie. Aí ele veio para cima de mim e falou: olha, a Bíblia diz assim, assim, assim. Aí Deus me deu uma outra versículo, mas a Bíblia também diz assim, assim, assim. Aí eu me lembrei da passagem de Satanás e de Jesus Cristo. Aí eu vi que era uma coisa ali do diabo. O que eu fiz? Eu vigiei, ouvi ele falando, mas eu não acatei o que ele falou. Nem tudo que nós falamos você deve acatar. Você tem que conferir para saber se está escrito. Se não tiver escrito, tu vigie, porque senão vai tentar te virtuar, vai tentar te tirar da direção de Deus. Tem que ver se está escrito. Tem outros algo que é revelado e é mistério de Jeová, então ele revela a gente. Mas se de repente tentarem te tirar usando a palavra de Deus, tu vigie, porque o diabo está no meio desses troços aí, o diabo está no meio desses negócios aí, para tentar tirar a direção de Deus e a revelação de Deus grande que Deus colocou na tua vida. E de repente ele olhando ali, eu conversando, não aceitando, ele querendo que eu aceitasse do jeito que ele queria. Aí ele entrou num termo, principalmente quem tem muito conhecimento, ele entrou num termo teológico. Você tem que fazer um pouco de teologia, aí você vai aprender a ser crente, aí você vai aprender a ser cristão mesmo, porque desse jeito tu tá muito exagerado, tu tá fanático. Aí eu olhei pra cara dele assim: quer dizer que eu tô exagerado, tô fanático? Tá bom. Um dia eu vou chegar lá. Não tinha nem o 2º grau ainda, só tinha o 1º grau. E eu cheguei para ele e falei assim: um dia eu vou chegar lá, eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou fazer seminário e vou comprovar para saber se é isso aí mesmo que tu está falando. E de repente os anos se passaram, já tem bastante tempo, e esse dia chegou. Esse dia chegou após os anos se passarem, eu tendo voltado para a escola, terminei meu 2º grau, terminei o seminário formado em teologia, isso para a honra e glória de Jesus. E eu vi que tudo não era daquilo que aquele homem tinha falado. Sabe por causa de quê? Porque quando os homens que se formam em teologia, nem todos se formam espiritualmente, só se forma na letra. A Bíblia diz assim, ó, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vigia, porque se você estiver morto, nessa tarde Deus vai te ressuscitar. Nessa tarde Deus vai falar contigo. Nessa tarde você vai aprender a ser um homem espiritual e separado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vai ser um homem separado de Deus. Vai ser um homem separado completamente para fazer a obra do Senhor. Deus lá do céu vai falar: aquele ali sim, agora ele está preparado. Ele não se apegou à letra, ele não se apegou ao seminário, ele não se apegou à escola, ele se apegou a mim. E ele sabe que é de mim que vem as palavras certas na hora certa. Deus assim manda falar para você. Deus é que te dá a palavra. Você olha para si e fala: eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, aquilo, outro, eu não sei ser zelador e zeladora da igreja. A Bíblia diz assim: não digas que és uma criança, porque onde fores tu abrirás tua boca e eu encherei. É Deus que vai encher a tua boca de palavra, de unção e de poder. E a resposta do versículo 4 é essa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que
Tá vendo aí? Tá vendo aí a resposta de Deus para você? Tá vendo aí o porquê de que homens que parece que tem a direção e não tem a direção, já perderam a direção dos céus há muito tempo, já perderam a visão celestial, já perderam o paladar de ovelha, foi o que foi falado ontem, já perderam a coordenação e ainda assim, e começa a falar, não, é Satanás, é o diabo, não, é você que tem que se converter, é você que tem que pegar as rédeas de novo e manejar o barco, para que o barco não venha afundar, o barco está afundando e você se finge ser cego. Deus manda falar para você, vigie, porque Satanás está decepando as ovelhas, e eu vou te cobrar das tuas mãos, é das tuas mãos. Segura aí, tá tudo descendo do céu aqui agora, o negócio vai ficar bom. Vamos lá então, a palavra do Senhor. Aquele certo teólogo que até hoje está envergonhado. Até hoje está envergonhado. Nem tudo aquilo, irmão. Se você tem que se aprimorar mesmo, você tem que buscar o estudo, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que fazer seminário, você tem que fazer faculdade. Faça tudo aquilo que vier à tua mão, conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há nada, não há indústria. Então converta-se, larga o espírito da preguiça e vá fazer algo que venha te edificar e venha estruturar o teu futuro. Não sou eu que digo, é Provérbios 6,6 que diz, vai ler lá. E Deus confirmou no manto aqui, vigie. Todas as terças-feiras, quando eu estou na Catedral de Santa Cruz, eu escuto uma palavra de fé do meu pastor presidente José Pedro Teixeira, algo que me renova, algo que me restaura, porque se você não sabe, saiba agora, que eu pertenço ali ao campo de Santa Cruz, a Catedral do Assembleia de Deus de Santa Cruz, eu pertenço ali. Todas as terças-feiras eu estou lá, ouvindo a palavra do meu pastor presidente, palavra de vida. Pessoas que já estão mortas há muito tempo, não vai para lá e impede quem está querendo ir. Sabe o que é isso? Deus desceu aqui agora o fax dos céus e recebe aí para você, desceu um e-mail aqui agora e nós vamos imprimir para você ler aí e entender. A Bíblia diz de homens que nem herdam o reino dos céus e nem deixa quem quer, tá? Vigie quem chega até você, vigie com essa pessoa. Quando começa a falar da sua coordenação, falando que lá não tem unção, não tem poder, vigie, olha essas palavras para ver se essas palavras vêm de Deus. Se não vier, fuja, porque essas pessoas já perderam o endereço dos céus e o inferno as aguarda e Deus vai cobrar. Por isso que a aprovação é chegada na minha e na tua vida, sabe para quê? É para que a gente venha se despertar, é para que a gente não venha se endurecer pelo engano do pecado, porque o pecado engana qualquer um. Somos falhos, somos fracos sim, mas Deus renova a gente através da sua graça. Se estiver um homem que levanta a mão para o céu e diz que não tem pecado, esse é um mentiroso, porque a Bíblia diz assim, que Deus olhou do céu para cá e não viu um justo, não viu um justo. Todos nós dependemos de Deus, e se quiser ir para o céu é desse jeito, tem que aceitar a Jesus, senão vai para o inferno. Eita Jesus! Na hora que eu falei essa palavra, agora que eu terminei de falar, eu vi a chama de fogo subindo aqui no estúdio, e algo que vinha encalorando tudo, e invadia o seu lar, o seu comércio, todo lugar onde estava sintonizado nessa hora. E Deus obedia e dava vitórias para cada um e repreendia demônios satânicos que vinha contra a tua vida. Se nessa hora você está ouvindo, receba a tua vitória, porque Deus está te abençoando através da palavra e você está conhecendo o caminho correto, algo que a gente não está ouvindo mais por aí. Hoje em dia, venha como ficar e fique como ficar, e não se esquente. Deus só quer o coração. Eu já falei ontem, hoje eu vou falar mais ainda. Lá no céu não tem açougue. Se Deus quisesse o coração, Ele fazia um coraçãozinho, botava a perna, braço, e assim era o coração. Deus quer alma, corpo e espírito, tudo para Ele. Deus quer isso tudo para Ele, é para Ele. Brinca,
Brinca mesmo, pensando que o céu é parque de diversão. Claro que não, céu é realidade, o inferno também. Voltando à palavra do Senhor, diz assim, no versículo 5, que diz: e então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão na tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe também Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você já reparou aqui que tudo está escrito? Era briga de espada. Para você que conhece, para você que não entende, que fala, é mistério. Hoje do mistério passou a ser revelado. Deus manda falar assim para você: olha o caminho que você está andando, que parece ser direito, mas o fim é o caminho da morte. A Bíblia assim nos diz, irmão, se a provação foi chegada, prepare-se. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Você pode reparar aqui no termo da palavra, que o diabo só chegava até Jesus e dizia, está escrito, porque os anjos dão ordem a teu respeito, tomar-te-ão na tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Satanás, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer cristão que não procura se aprimorar ou se edificar na palavra de Deus. Se você não quer ser enganado, se você quer estar no caminho de paz, se você nunca queira entrar para os caminhos errôneos, é só você ler na palavra do Senhor, onde há refúgio bem presente na hora da angústia. Era uma briga espiritual aqui que estava tendo. Era Jesus no deserto, o diabo do lado, Jesus do outro, a espada para cima, espada para lá, espada para cá, e o negócio estreito. Era a hora da provação de Jesus Cristo, era a provação chegada, e quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Não se preocupa, se o Espírito Santo te levou no deserto, e você está no teu deserto da vida, a provação chegou até você, Deus vai te dar a vitória. Eu não conheço um homem que clamando a Deus, e Deus assim não o tenha respondido. Todos são respondidos por Deus, porque a palavra do Senhor assim nos diz, vós não recebeste, porque pediste mal, pede direito, e Deus vai te dar. Pede direito e Deus vai te dar, é direito. Levanta e anda em nome de Jesus, e Ele vai te dar grandes vitórias. Se você não sabe, na primeira leitura que nós lemos, que Ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Se você quer saber onde o diabo encontrou isso aqui para falar com Jesus Cristo, ele encontrou isso aqui foi em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele tirou isso de lá do Velho Testamento e disse, olha, você está com fome, faça que essa pedra se transforme em pão. E Jesus na mesma hora respondeu dizendo assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A outra resposta, vamos lá então, que disse, o diabo chegou até Jesus Cristo e falou assim, está escrito, os anjos darão ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos e nunca tropeçarão em alguma pedra. Sabe da onde o capeta do inferno, Satanás miserável e mentiroso, tirou isso? Ele tirou, foi lá, sabe da onde? Dos Salmos. Você já leu o livro de Salmos? O livro de Salmos, ali, Salmo 91, ele tirou dali essas palavras para poder tentar a Jesus Cristo. E Jesus tão somente disse para ele assim, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa palavra está escrita em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. A palavra do Senhor é refúgio, há socorro. Quando você busca, você se estrutura, e ninguém te engana, ninguém, e todo mal é repreendido em nome de Jesus. Negócio é sério, negócio é sério, seríssimo, mais sério do que se pode imaginar. Vamos lá, versículo da palavra de Deus, capítulo 8, 9 e 10, que diz assim, e novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás.
Você sentiu o termo da palavra, né? Você que fica escutando música do mundo, você que fica escutando pagode, você que fica escutando funk, você que fica escutando essas misérias que não vai te conduzir à vida, mas vai te levar ao inferno. A Bíblia diz aqui, ó, no último versículo que diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É o que está escrito, Salmo 22, versículo 3. Deus habita entre os louvores. Quer fazer a tua casa habitação de Deus? Bota louvor aí 24 horas e você vai ver o céu aberto, as enfermidades indo embora e Deus operando em nome de Jesus. Eu conheço até pastores, irmão, presbíteros, diáconos, obreiros que chegaram já para mim e falaram assim: irmão, não tem nada a ver, irmão, a musicazinha lá internacional lá é Good Time 98, seja repreendido todo Satanás do inferno. Tem nada a ver aquelas músicas internacional lá mundana, aquela músicazinha dá para aliviar um pouco. Aí sabe o que eu olho para a vida dessas pessoas? Eu olho assim e elas não vão obter a salvação. Mas é pastor, mas não vai obter a salvação. Como tu prova isso? Está escrito lá, a Bíblia tem resposta para tudo e para todos. Só erra se quiser. O meu povo, a Bíblia diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Que conhecimento é esse? Que conhecimento é esse? Da novela? Do filme mundano? Do jornal Extra, o Dia, o Povo? Não, é do conhecimento da palavra de Deus. Quer ter vida com abundância? Busca na palavra do Senhor, aceita Jesus Cristo e tu terás vida. Por aí mesmo, meios de comunicação. Quantos meios de comunicação, até alguns que são evangélicos, poderiam estar ganhando almas para Jesus e estão dilubriando o povo, misturando as coisas, colocando um pouquinho de música do mundo e um pouquinho de músicas evangélicas. Para mim, irmão, essas rádios têm que se converter, porque se a Bíblia diz que Deus habita entre louvores, tem que botar em louvor. Se essa rádio fosse levantado para ser rádio evangélica, tem que ser 100% evangélica. Ou então que feche, que nessa hora eu vou falar com Deus aqui agora. Daqui a pouquinho eu vou falar com Deus, vou passar um fax lá para cima e vai vir outro aqui para baixo, fazer uma oração para essas rádios misturadas vierem fechando tudinho, que só passa alimento estragado e o povo, em vez de ser edificado, acaba morrendo e indo tudo para o inferno. Desceu fresquinho, não tô nem aí. Essa aqui é a terceira rádio que eu passo, quarta, não lembro assim direito. Eu tenho experiência e sei do que eu estou falando. Eu vou ficar por aqui mesmo, senão eu vou falar algo que eu não tenho que falar aqui. E é uma maravilha, a gente tem que ser ético. Vamos voltar à palavra de Deus que diz assim: novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino deste mundo e a glória dele. Sabe o que quer dizer isso? O diabo vai chegar até a pessoa: tudo isso eu te darei. Te darei casa, riqueza, tudo que tu quiser eu vou te dar. Só quero uma coisa: vem prostrado me adorar, aí eu vou te dar. Quantas pessoas nesse século agora, estamos em 2004, deixa eu ver a data aqui no meu relógio, tem um branquinho aqui agora, dia 4/11 de 2004, e quantas pessoas que têm se prostrado perante Satanás, sendo até evangélica, sendo até evangélica, tem se prostrado, sabe por causa de quê? Não ter aguentado a provação, não ter aguentado a passar no deserto com Deus, porque eles ainda vivem para esta vida, não vivem para Deus. Se vivesse para Deus, quando viesse a provação, a tribulação, e na hora que Satanás chegasse e oferecesse manjares, ele ia rejeitar, mas não rejeitou por causa de quê? Por causa de que não rejeitou? Porque ainda está agarrado nesse mundo, as coisas do mundo ainda o acompanham. É necessário Deus lapidar, é necessário Deus provar, é necessário Deus jogar no deserto. Sabe o que fazer? Largar no deserto, para poder aprender a ser crente, para poder aprender a servir aos céus, e aí Deus vai fazer grandes coisas e grandes obras, e aí vai entender que a tua vida não é mais terrena, é celestiana. Aleluia, glória a Deus. Nesse mesmo instante aqui, Jesus Cristo podia falar: é verdade mesmo, né? Não tem nada a ver, Deus não está vendo. Não
tem nada a ver, né? Não tem ninguém aqui do meu lado, estou sozinho mesmo, estou no deserto. Mas tinha um porém, Deus estava vendo ele. E tinha um porém mais ainda, Jesus era forte filho de Deus. E ele tão somente respondeu e repreendeu a Satanás, dizendo assim: disse a Satanás: vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Serve só a Deus, fuja da aparência do mal, passa no seu deserto sozinho e Deus vai te dar grandes vitórias. A provação pode estar chegada para você, mas não se preocupe, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Assim como Jesus recebeu vitória, conseguiu vitória, você vai receber, você vai receber. Então receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vivemos mais para esta vida, vivemos para Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 diz: testificando os sofrimentos. Deus conhece o teu sofrimento, Deus sabe até onde você pode suportar, Deus sabe você onde pode aguentar, Deus sabe o teu limite. Você não vai receber prova além daquilo que você possa suportar. Deus vai te dar vitória, vai te dar vitória. Então somente Ele fala: suporta e aguenta, que eu vou te dar vitória. Eu lembrei de um detalhe aqui interessante, por isso que muitas pessoas perdem a bênção e a vitória também. Eu estava numa determinada igreja, não vou falar o nome, porque senão depois estreita para mim. E de repente um certo locutor de outra rádio, já que eu falei de algumas rádios, mas não falei o nome, falei algumas, não falei o nome. E de repente aquele certo locutor levantou a voz, todo polpudo, fez pose, só porque tinha a voz bonita. E a voz dele chama a atenção meu, que é bonita mesmo. Aí falou uma certa palavra que eu não recebi. A maioria falou amém, deu glória, mas eu não recebi aquela palavra. Eu conversei até com o meu presidente acerca disso. E ele falou assim: irmãos, você tem que se contentar com o que tu tem. Se tu foi chamado para ser locutor, é locutor. Se tu foi chamado para ser pregador, é pregador. Se tu foi chamado para ser cantor, é cantor. Se tu foi chamado para ser algum cargo, é um cargo só. Não fique com o olho grande e o montão. Aí eu olhei para aquele certo itinerante. Se ele me conhecesse e eu conhecesse ele, eu ia falar assim, pensar comigo: jogou letra para mim. Só que, ai meu Deus do céu, só que eu não conheço ele. Nunca ouvi qual é o horário de programação dele, nem ele nunca ouviu o meu. Aí eu pensei assim: tá na carne. E mesmo se não me conhecesse também, ia falar: tá na carne também. Porque a Bíblia assim diz, na parábola dos talentos. Aquele certo cidadão, acho que não conhece Bíblia. A Bíblia diz assim, que Deus a um deu um talento, a outro deu 5 e a outro deu 10. E cada um granjeou assim conforme a sua força e o seu esforço. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a tua prova, maior é o chamado. Se Deus assim revelou para você que você vai cantar, profetizar, ser locutor, pregador, orador, cantor, você vai ser isso tudo e Deus vai honrar. Deus vai honrar. Não se contenta só com o carguinho, não. Busque mesmo. A Bíblia diz assim: eu tenho fome e sede de justiça. Tenha fome e sede de justiça e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Se eles me dessem a oportunidade, e se eles levantassem a questão e levantassem o dedo e falassem assim: quem é contra essa palavra que esse certo cidadão falou? Eu ia levantar as duas mãos, falar eu. Ia falar para ele assim: esse cidadão não conhece Bíblia. Tem a voz bonita, mas não conhece Bíblia. Aí, por quê? Porque a Bíblia assim diz que Deus dá a quem pede e busca. Se buscou, Deus vai dar. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar variedade de dons e vai te usar grandemente. E você vai ver a obra de Deus. Essas coisas que eu falo, essas coisas que eu observo, que nem tudo eu aceito, nem tudo que se fala no púlpito de um ministério você pode aceitar, porque se você estiver aceitando, você vai receber uma maldição, porque se não for algo da parte de Deus, vai ser algo vindo da parte do diabo. Você tem que examinar as escrituras. A Bíblia diz assim: provai os espíritos, para ver se provém de Deus. Se não provém de Deus, não
mente, porque senão teu